Em 4 de julho de 2017, Kayla Ubenhall, de 9 anos, foi acampar com sua mãe Heather numa reserva florestal em Wheaton, estado de Illinois, nos Estados Unidos. Heather era divorciada do pai de Kayla, Ryan Skarska, e ambos brigavam na justiça pela guarda da filha há anos, que ficou com Ryan. Neste dia do acampamento, porém, Heather e Kayla desaparecem. Um caso que poderia ser um simples desaparecimento vai se desdobrando em um possível envolvimento da família de Heather, a busca insana de um pai por resultados e alguma prova de sua filha, e o resultado surpreendente disto, através de uma série da Netflix que, ao apresentar a informação em segundos, consegue resolver esse mistério. Como ele foi resolvido, os desdobramentos da investigação que incluem o desaparecimento de outro membro da família de Heather, é o que você verá hoje, aqui, no Investigação Criminal Séries. A Kayla Ubenhall é um caso de desaparecimento infantil muito, infelizmente, tradicional no mundo. A gente sabe que, por exemplo, a gente tem dados que aqui no Brasil desaparecem por dia pelo menos 80 crianças só na região de São Paulo e Rio de Janeiro. Então é um dado que é corriqueiro, é alarmante, mas começa como sendo uma preocupação imediata de um pai cuja filha não está onde ele deveria encontrá-la. O curioso é que ela não está junto com a mãe. Então é um desaparecimento de duas pessoas inicialmente, né? A Kayla Ubenhall e a mãe dela, a Heather Ubenhall, que desaparecem em 4 de julho de 2017. Durante o caso a gente vai contar porque tem uma questão interestadual de onde essa criança foi vista, onde ela foi encontrada, mas o grande desdobramento que é surpreendente nesse caso é como esse desaparecimento se dá quando a gente começa a perceber que é uma artimanha e que, na verdade, a Kayla está sendo sequestrada pela própria mãe. E esse caso vai se resolver alguns anos depois, graças à existência de um programa de true crime. Bom, Unsolved Mysteries é um programa que foi criado pela rede NBC, um programa bastante famoso que tratava de cold cases, ou seja, casos sem solução que envolviam pessoas desaparecidas. Esse programa ele termina na NBC em 2010, infelizmente. Isso era um dos bons serviços da TV aberta, porque ele trazia à luz essa questão que é muito importante, que é o de desaparecimento de pessoas. Depois, em 2017, a Netflix resolve reativar o programa. Ela compra os direitos e hoje é ela quem está produzindo o Unsolved Mysteries. De acordo com o site do Unsolved Mysteries, durante esse período que eles ficaram no ar, metade dos casos que eles apresentaram foram resolvidos. Eles também falam que mais de 100 famílias reencontraram pessoas desaparecidas. Lembrando que o número total não é só 100 dos casos, 100 são só de desaparecimento. E uma coisa que o Unsolved Mysteries também fazia curioso, ele pegava casos que pareciam resolvidos, mas que a família começava a entrar em contato com o emissor e falar, olha, o meu irmão está preso por conta desse crime, não foi ele. Então eles reinvestigavam algumas vezes casos como se fossem injustiças de julgamento. E por conta dessa reinvestigação, mais de 20 casos foram reabertos e pessoas que estavam realmente presas injustamente foram soltas e os verdadeiros culpados foram presos. Então é um programa que era um programa baseado em true crime, mas que trazia também essa ferramenta de investigação social, né, transformando, refrescando na memória das pessoas casos antigos para ajudar a resolver. O programa foi até 2010, ele inspirou aqui no Brasil o programa Linha Direta da Rede Globo, que também tinha inicialmente a ideia de mostrar apenas casos de foragidos. O programa sempre no final mostrava a pessoa que estava sendo procurada, né? De acordo com o site da Rede Globo, mais de 400 casos foram resolvidos através de denúncias do Linha Direta, de opinião pública. Depois o Linha Direta vai começar a contar casos misteriosos, casos bizarros. Ele para o Linha Direta durante alguns anos. A gente sabe que ele voltou agora num formato híbrido, onde metade do episódio eles contam um caso já solucionado e na outra metade um caso a se solucionar, voltando com essa ferramenta de investigação popular, vamos dizer, como se eu estivesse pedindo ajuda do povo. Olha, essa pessoa está desaparecida, essa pessoa está foragida, se você tiver informações, né, passe. O que eu acho curioso é como tudo isso está acontecendo simultaneamente, contemporaneamente,
a esse caso da Kayla. Por quê? A Netflix compra o formato do Unsolved Mysteries, que era da NBC, e começa a fazer como formato de série, produzido pela Netflix. Eles produzem 3 temporadas, 2 delas com 6 episódios e a última com 9 episódios. E eles mudam um pouco o formato do programa, colocando com temas episodiais, ou seja, em vez de cobrir um caso por episódio, como era antigamente, porque passava semanalmente, eles pegam uma temática e cobrem diversos casos do mundo que envolvam aquela temática. Então, hoje nós vamos falar de feminicídio, amanhã nós vamos falar de latrocínio. E aí, no episódio 6 da 3ª temporada, o assunto são crianças cujos agressores ou os sequestradores são os próprios pais. Em 2022, ela faz uma nova temporada. E nessa temporada, que inclusive não era um caso que envolvia a história da Kyle Umbenhauer, né? Ela envolvia a história de outras 2 crianças desaparecidas, mas no final do programa, vejam que coisa interessante, né? Como esses programas são muito importantes. Ela começa a colocar fotos de crianças desaparecidas. E uma dessas fotos era a foto da Kayla. Esse programa ele é assistido por moradores ali da região da Carolina do Norte, e essas pessoas que frequentavam um determinado mall conseguem reconhecer a menina, inclusive a mãe da menina. E eles vão até a autoridade policial ali do local, né, com essa determinada informação. Em poucas horas, pouquíssimas horas, a mãe da menina é presa e a Kyle é devolvida para o seu pai. Mas antes até da gente entrar nessa questão do programa em si, eu acho que o nosso programa também ele tem um apelo muito importante. E a gente vai tratar aqui de um caso de briga entre pais. E olha aonde isso chegou, a escalada do problema, inclusive da violência. Porque o que essa mãe faz com essa menina é violência. Quando ela retira a menina do contato, do convívio do pai, porque pura e simplesmente não gosta desse pai, não gosta desse ex-companheiro, esse ex-marido, ela está privando, inclusive, essa menina de ter convívio com um pai amoroso, um pai que gosta da sua filha. E essa história ela é muito interessante porque ela começa em 2008, no nascimento da Kyle. A mãe dela, a Heather, e o seu pai, o Ryan, eles já estavam namorando há pelo menos 5 anos. A mãe dela engravida e essa menina nasce em 2008. Eles já estavam ali num relacionamento estável há bastante tempo. O que o pai relata, o pai dessa menina, que quando a filha está para nascer, a mãe resolve que ela não quer mais manter uma relação com ele, que eles vão se separar. E dali em diante começa um inferno, porque essa mãe, que é a Heather, decide que a sua filha, a Kayla, não terá mais convívio com esse pai. E ela começa a criar artifícios, né, começa a criar artimanhas para que, né, esse pai não conviva com a menina. Lembrando que esse vídeo é apenas um corte. Para acessar o conteúdo completo, o link vai estar na descrição, no card ou na tela final. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva, deixe o seu like e acompanhe todos os nossos conteúdos aqui no canal.